Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim responder uma tag que se chama Você tem esse livro? Então eu vi essa tag no canal da Paola Alexandra, mas ela foi traduzida pela Beatriz Paludetto e eu vou deixar tanto os canais delas quanto as perguntas aqui embaixo. São 20 perguntinhas, então vamos lá. Primeira pergunta é, você tem um livro infantil? Eu tenho vários, mas eu escolhi um que marcou a minha infância para esta tag, que é um elefante na sua cozinha? Então esse é um livrinho de uma coleção que chama Coleção Almofadinha e enfim, eles são muito fofinhos, mas por algum motivo este livrinho, em particular o do elefante, eu achava muito engraçadinho. Ele sempre fez sucesso aqui em casa com as amiguinhas, inclusive, então temos este elefantinho fofo marcando presença na minha infância, na minha estante, até hoje. A segunda pergunta é, você tem um livro que você não entendeu? E para esse eu escolhi um conto desta coletânea de contos de horror do século XIX, que é A Volta do Parafuso, do Henry James, que não é este que está marcado aqui, mas enfim. Então é um conto que tem algo de sobrenatural ali, eu fui lendo, e no final eu não cheguei a conclusão nenhuma, então é um conto que eu sempre, toda vez que olho para esse livro eu penso, eu preciso reler este conto para ver se eu tiro alguma conclusão sobre ele. A terceira pergunta é, você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho alguns, eu adoro, o que me veio na cabeça imediatamente com essa pergunta foram releituras, né? E eu adoro releituras, tenho várias, mas para essa eu escolhi Garotas de Neve e Vidro, que é uma releitura de Branca de Neve e muito divertida, muito interessante aqui. A gente acompanha os dois pontos de vista, né, o da princesa e o da madrasta, então, enfim, a gente vê como elas se tornam a Branca de Neve e a madrasta, né, é bacana. Tem bastante magia também, gosto muito, recomendo. Garotas de Neve e Vidro. Quarta pergunta, você tem uma série que não finalizou? É o que mais tem na minha estante, né, mas como ninguém me aguenta mais, nem eu me aguento mais ouvir falar de Cidade de Vidro, então eu trouxe aqui esta série que começa com... Eu nem sei se essa série tem nome, mas o primeiro livro se chama Três Coroas Negras, da Kendare Blake. E é uma série de fantasia também, né? É um mundo, assim, onde temos um matriarcado. Então sempre nasce da rainha, nascem 3 filhas da rainha. E elas devem lutar, literalmente, até a morte, pra ver quem vai ser a nova rainha, né? A sucessora. E, enfim, é claro que não vai ser tão simples assim com esta geração de princesas. E eu só li o primeiro livro ele tem fama de ser bem devagar. Realmente ele é bastante pra construir um mundo assim, mas eu gostei muito. Inclusive comprei o segundo livro faz, séculos e não li ainda, mas tá aí na fila. A quinta pergunta é, você tem um livro esgotado? E eu acredito que provavelmente eu tenha alguns. Eu acho que talvez todos os livros da Kozak Knife estejam esgotados atualmente, não sei. Inclusive, eu escolhi um livro da Kozak Knife pra mostrar aqui. E é um livro da minha coleção, que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, mas é a minha coleção de arquitetura, que é um livro do Álvaro Siza. Então esse é um arquiteto português muito bom, na minha opinião, muito famoso. E aí a gente tem este livro, né, com ilustrações, fotos dos desenhos dele, das maquetes e também, né, sempre os textinhos explicando as obras e tal. Um típico livro de arquitetura que imagino que esteja esgotado, porque olha este volumão belíssimo e, né, principalmente por ser da Kozak Knife, a falecida Kozak Knife. Próxima pergunta, você tem um livro em edição de bolso? Também tenho vários, adoro edições de bolso, acho elas muito práticas. E eu escolhi para esta pergunta o The Once and Future King, do T.H. White, que também é uma... Não sei se dá pra dizer que é uma releitura, né? Porque eu acho que todo mundo na história da Inglaterra já escreveu sobre o rei Arthur, mas essa é uma das mais famosas. E é um livro que eu estou tentando ler atualmente, né? Li pouquíssimo, por enquanto. Mas é bacana, é divertido. O problema de edições de bolso, às vezes, como é o caso desse livro, é que a letra é um pouco, né, desconfortável. Mas, enfim, seguimos. Arthur, Merlin, provavelmente Morgana, Excalibur, Camelot,
Aquelas coisas de sempre. Pergunta número 7. Você tem um livro escrito por um autor usando pseudônimo? Eu não sei se dá pra chamar de pseudônimo, porque ela tem livros escritos com os dois nomes, mas vou mostrar o Into the Drowning Deep, da Mira Grant, que escreve tanto como Mira Grant quanto como Shannon Maguire. Ela tem uma série, inclusive, publicada no Brasil como Shannon Maguire, cujo nome eu não me lembro agora, mas, enfim, vai aparecer aqui embaixo, provavelmente. Enfim, já fiz uma resenha escrita sobre este livro no Instagram, vou deixar aqui embaixo. E ele também vai aparecer, né, no meu balanço do mês de agosto. 8ª pergunta, você tem um livro ilustrado? Também tenho alguns aqui, né, a gente gosta de um projeto gráfico bem feito, mas para esta pergunta eu escolhi História da Bruxaria, do Jeffrey Russell e Brooks Alexander, que é um livro belíssimo, belíssimo mesmo, e cheio das ilustrações e imagens e coisas de bruxas, enfim. É uma mitologia que eu particularmente gosto muito e ainda estou para ler este livro, ainda não li, né? Mas enfim, bruxas, gostamos. 9ª pergunta, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Esses são raros na minha estante, é muito raro eu comprar um livro só, tipo, eu achei a capa bonita, sabe? Esse tipo de coisa. Mas um livro que eu olho na minha estante e eu não sei quase nada sobre ele, eu comprei pelo autor, né? Falei, nossa, vou aproveitar, né, o precinho bom que estava e que esse autor é maravilhoso e vou comprar, mas ainda não li também. Então é um livro sobre o qual não tenho muitas informações, que é o Cade Murat, do Tolstói. Então aqui eu sei que é baseado na história verídica de um guerreiro tchetcheno, né, o tal do Cade Murat. E enfim, uma história de aventuras, me parece. Mas não li ainda, aliás, este também é da falecida Kozak Naif, que tinha essa coleçãozinha muito fofa. Pergunta número 10. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Tenho alguns também, para não ficar sempre mostrando o mesmo livro, eu escolhi o Mindhunter, né, que virou série da Netflix. Eu ainda não li o livro, inclusive, aliás, na verdade, a série eu só assisti a primeira temporada também, estou precisando terminar esta série, mas enfim, temos aqui o livro maravilhoso, que trata, né, em linhas gerais, do John Douglas, um investigador do FBI, que, enfim, foi o primeiro que começou a pensar, né, na possibilidade de, assim, por que serial killers existem, por que eles matam tanto, por que, né, eles matam como matam e tal. Então ele foi o primeiro, né, o famoso John Douglas, a pensar sobre isso. Aliás, já adianto que no próximo book haul vai ter livro de true crime, porque eu estou muito nessa vibe no momento. Próxima pergunta. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Celebridade, atleta político, personalidade de TV, etc. Sim, eu tenho. Quem me conhece sabe, adoro essa frase de blogueira, que eu amo esportes. Então, um dos livros que eu me propus a ler foi a biografia da Maria Sharapova, que é a minha tenista favorita. Então aqui ela conta um pouco da infância, né, de como ela começou a se envolver com o tênis e, bom, ela teve uma vida muito louca, né, ela saiu lá dos confins da Sibéria para se tornar uma das jogadoras mais famosas do mundo. E esse livro vai até 2016 ou 2017, se eu não me engano. Enfim, que foi quando ela teve um problema lá com doping, né, substâncias ilegais, teve que parar de jogar por algum tempo. Pergunta número 12. Você tem um livro autografado? Sim, e também é um livro de esportes. Eu tenho este manual do futebol americano que foi escrito por um comentarista, né, da televisão. E eu comprei este livro no lançamento, então foi autografado, tem meu belo nome aqui, né? Ele escreveu: Montana, que o manual te acompanhe nos domingos de NFL. E aí, hashtag Fly Eagles Fly, né? Que é a hashtag do meu time. Infelizmente, torço para o Philadelphia Eagles, né? Fazer o quê? Isso já foi bom um dia, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito esportivo, que senão eu vou ficar uma hora aqui reclamando. Pergunta número 13. Você tem um livro de poesia? Sim, eu tenho alguns. Eu adoro ler poesia. Principalmente a brasileira, a poesia brasileira é riquíssima, riquíssima. E eu também gosto muito, particularmente, de poesia inglesa, né? Então, Keats, Wordsworth, esse tipo de coisa. E, bom, para esta aqui eu escolhi
este livrinho do Coleridge, que tem os seus melhores poemas, porque aqui tem um poema que eu adoro, um dos meus poemas favoritos, que se chama Kubla Khan. 14ª pergunta, você tem um livro com um selo de prêmio? Sim, provavelmente eu tenho alguns, porque eu adoro clássicos, né? Clássicos normalmente têm selos de prêmios, mas para esta pergunta eu escolhi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, que tem este selinho aqui que diz vencedor do Prêmio Orange de Literatura 2012. E este foi o livro de estreia dela, olha só, já ganhou um prêmio, né? Ela tem um outro livro também chamado Circe, que eu amo, foi meu favorito de 2019. E eu tenho ele aqui em algum lugar, tá lá atrás, não dá pra ver. Enfim, ela gosta, né, como os temas sugerem, de escrever releituras sobre mitologia grega. Então, aqui na Canção de Aquiles, a gente tem o Aquiles e o Patroclo, né? Pra você que leu a Ilíada, sempre se perguntou daquela amizade, né? Se aquela amizade entre Aquiles e Patroclo era um pouco colorida. Isso aqui é basicamente a fanfic, né? Que realiza aqueles desejos. E é muito bacana, eu acho que pra quem não tem muita intimidade, assim, com mitologia, é legal pra entrar nesse mundo, né? Conhecer, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que é uma coisa bastante interessante de ser lida. Pergunta número 15. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Para esta pergunta eu escolhi um livrinho, né, singelo, que eu tenho em 3 versões, na verdade, que é o Drácula. Bom, esse é um dos meus livros favoritos da vida, então, assim, é por isso que eu tenho 3 versões dele e se me der na telha e eu quiser mais, vai ter 5, vai ter 7, vai ter 10. Todas as edições que eu conseguir colocar as minhas mãos, eu terei de Drácula. Então eu tenho essa da LPM, né, que tem o queridíssimo Bela Lugosi na capa, que fez o filme lá de 1932, baseado neste livro maravilhoso. Daí eu tenho essa edição da Nova Fronteira que lançou um box alguns anos atrás com obras do Bram Stoker. Então se você gosta do autor e quer ver mais do que Drácula, ele tem também, né, tem este livro que é o romance, aí tem um outro livro com 2 novelas e um livro de contos. Aliás, já falei um pouquinho sobre um conto em específico desse livro, vou deixar aqui em cima, é um dos primeiros vídeos do canal. E tenho também esta belíssima edição facsímile da original, que é esta edição aqui amarelinha, com este corte vermelho maravilhoso da Dark Side. Então, Drácula, né, gente? Vampiros e coisas malignas e tal. Uma coisa interessante sobre esse livro que eu acho que nem todo mundo sabe é que ele é um romance epistolar. Ou seja, ele é narrado através de cartas e algumas entradas de diário também. Então ele é bem bacana nesse sentido, né, de você adotar diversos pontos de vista mesmo. E não estar preso nas mãos de um narrador onisciente, né? Pergunta número 16. Você tem um livro de contos? Sim, também tenho alguns. Adoro ler contos, né? E para esse eu escolhi Medo Imortal, que é esta coletânea de contos brasileiros, lançada pela Dark Side, e são todos contos de horror também, assim, estilo Drácula ou tensão psicológica mesmo, né? E todos brasileiros, o que é o mais interessante. Pergunta número 17. Você tem um livro em outra língua? Sim, também tenho alguns. Eu adoro ler, né, nas línguas originais sempre que possível, mas, né, com o preço do dólar atualmente tá um pouco difícil para nós. Mas seguimos. Enfim, eu escolhi para mostrar um livrinho que acho que eu nunca mostrei aqui no canal, que é o Ghost Stories, do Charles Dickens, ou Histórias de Fantasmas, né? Que eu também, aliás, eu não li nadinha desse livro ainda, mas eu tenho muito interesse. Pergunta número 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, claro, com toda a certeza, e eu escolhi Me Chame Pelo Seu Nome para responder esta pergunta. Inclusive tem esta pequena jacket aqui, né, com os 2 atores do filme. É um romance de verão, aquelas coisas que a gente sabe que não tem como durar, mas, né, tem que passar, tem que acontecer o processo. Então todo um processo de amadurecimento aqui neste livro, para os 2 personagens, aliás, e é bacana, eu gosto. Pergunta número 19, tá acabando, gente. Você tem uma HQ? Sim, eu tenho uma estante inteira de HQs, esta aqui, e uma outra de mangás, esta aqui. E, bom, para esta pergunta eu escolhi uma HQ que é muito especial para mim, porque foi a primeira que eu comprei, que é a Saga da Fênix Negra. Na verdade, essa aqui não é... Eu tenho uma outra versão dessa colorida, inclusive, né? Esse aqui é o X-Men Edição Histórica, volume 2, né? No qual vem toda essa saga da Fênix Negra, que virou aquele filme
aquele último filme pavoroso dos X-Men. E enfim, gente, comprei essa HQ, nossa, já deve ter uns 15 anos que eu tenho essa HQ, ela tá bem, né, bem destruidinha mesmo. E, né, quando eu era jovem, a gente não tinha as coisas tão à mão, assim, né? Então, por muitos anos, essa foi a única HQ que eu tive. Então, assim, ela foi muito lida, tá? Muito revirada. E eu adoro, bom, eu adoro X-Men, né? Eu adoro a Fênix Negra, a melhor vilã de todos os tempos. Enfim, minha primeira HQ, minha HQ favorita da vida até hoje. É isso. E chegamos na 20ª e última pergunta, que é: você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Sim, eu tenho. Eu escolhi This Is How You Lose the Time War, de Amal El-Mohtar e Max Gladstone. Então este é um livrinho, é uma ficção científica que nós temos 2 personagens que a gente não sabe muito bem se são mais humanas ou mais robôs. E enfim, também, esse livro também, aliás, se eu não me engano, ele é epistolar, né? Ele é escrito através de cartas, né? Essas 2 personagens estão de lados opostos da guerra, aí elas acabam trocando cartas e tal, aquela coisa, romance. E, bom, esse é um livro que me decepcionou um pouquinho, porque o romance é muito bem feito, o romance é bem construído, mas o mundo me, assim, deixou a desejar, porque, né, aqui a gente tá lidando com uma ficção científica, então assim, nós temos, além dos personagens, não sabemos bem se são humanos, tem também uma coisa de viagem no tempo que foi, na minha opinião, mal explorada, até porque tem 2 autores, né, dava pra ter pensado um pouquinho mais. E esse é um livro fininho, assim, eu acho que dava pra, né, ter aumentado um pouco. Mas é um livro fofinho, né, pra quem quer uma escrita, assim, aquela escrita floreada, toda bonita, né, eu recomendo. Então é isso, essa foi a tag de hoje e me contem nos comentários aí, não sei, respondam esta tag e me falem se vocês gostam de algum desses livros, já leram, o que vocês responderiam e a gente se vê na próxima. Tchau!